Olá a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo, agradecendo a oportunidade, pedindo licença para adentrar ao lar de vocês, para que a gente possa junto conversar um pouquinho sobre os ensinamentos. Com o tema de hoje que foi proposto, Jesus e as bem-aventuranças, que possamos juntos estabelecer essa conexão espiritual, abrindo nossos corações para o nosso bate-papo de hoje. Vamos dar início fazendo uma prece inicial, juntos, de coração, unidos em um só pensamento. Que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre amado, ofertando a Ele nossos corações, na humildade, mas na sede, Senhor, de poder entender as Tuas palavras, de poder ouvir os Teus ensinamentos, para que eles possam acalentar as nossas aflições, dar coragem, força e principalmente, Senhor, esperanças nas nossas vidas. Assim nós agradecemos a Ti, Senhor, como também a todos os Seus mensageiros que estão presentes em cada lar que nos ouve agora. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe e que possamos juntos refletir sobre a mensagem de hoje. O tema proposto hoje pela casa é Jesus e as bem-aventuranças. Eu vou ler aqui no livro, no Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias, uma passagem que está em Lucas 6:20, como também em Mateus 5. Diz assim: Vendo as turbas, subiu o monte. Após assentar-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. É tão bonito essa passagem de Jesus, é tão maravilhosa, que se nós fôssemos decorrer aqui sobre todas as bem-aventuranças, não dá tempo. Porque é tão profundo cada uma delas. Eu acho que se a gente fosse falar de todas, sem dúvida nenhuma, a gente precisaria de algumas encarnações para poder dissecar, para poder nos abastecer de tanto ensinamento que tem aqui. Gandhi já dizia, né? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvassem o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Se Gandhi disse isso, e é uma reflexão que nós devemos parar, pensar e meditar. Em que circunstâncias Jesus fez isso? No livro Boa Nova, tem um capítulo que fala Sermão do Monte, e ele relata um pouco sobre como foi essa circunstância. Se juntou uma grande multidão de aflitos, e lá no livro fala o seguinte, que os melhores eram os estropiados e os famintos. Imagine então os piores que ali se ajuntaram. Então essa multidão no monte onde Jesus sentou e começou a falar sobre as bem-aventuranças. Eu fico tentando imaginar essa situação e tentando me colocar como se lá eu tivesse, fazendo uma viagem assim, lá dentro de mim, que eu convido a vocês agora para isso. Imagina nós hoje, então, você, eu, com as nossas dores, as nossas aflições, as nossas doenças,
nossas doenças físicas e as nossas doenças espirituais. Angustiados, aflitos, temerosos com o mundo. E de repente vem essa melodia celestial falando das bem-aventuranças, que significa das felicidades, e nos conforta. Porque na Boa Nova, no livro diz que após Jesus terminar o seu ensinamento, todos desceram o monte felizes, abraçados e reconfortados. E é nisso que eu chamo a atenção para que a gente possa refletir. Se eu tenho uma das boas aventuranças, todas são maravilhosas e todas nos cabe. Qual de nós não está aflito ou já ficou aflito? Qual de nós nos sentimos às vezes perseguidos? Qual de nós já não nos sentimos, às vezes, como diz aqui, com o coração mais calmo, para que possamos absorver os ensinamentos? Qual de nós não pode pegar uma dessas bem-aventuranças e se encaixar em nossa vida? No momento agora, ou no passado, ou no futuro que vai vir. Qual de nós? E ele arremata dizendo, bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. Muitas das vezes a gente olha, analisa as situações da nossa vida, e muitas das vezes somos aquele cristão ou espírita ainda recolhido dentro de nós. Não conseguimos colocar para fora o nosso verdadeiro sentimento ao Cristo. E isso reflete muito essas bem-aventuranças que Jesus nos mostra e que foi dita há muitos anos atrás. Mas se eu pudesse hoje convidar a todos vocês para refletir sobre uma, eu gostaria muito de falar sobre bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. É importante também estabelecer aqui uma conduta de que quando Jesus fala isso, fala para aqueles que necessitavam do consolo, mas principalmente para aqueles que acreditavam em Deus. Pois as aflições da nossa vida hoje, como a doutrina mesmo nos ensina, é derivada, se não é desta vida, ou de outra, como está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aflições atuais e aflições anteriores. Se a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, nos dá uma certa esperança. Porque se os aflitos serão consolados, se o Jesus promete esse reino de maravilhas, onde todos serão acolhidos, cabe nós hoje refletir sobre isso, mas não só no contexto do texto, que muitas vezes nós, como eu li agora, nós lemos e imaginamos isso lá, mas tentar trazer esse contexto dessas bem-aventuranças para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E principalmente a intenção que Jesus teve quando ele disse as bem-aventuranças. E será que ele ainda não vem dizendo para cada coração que hoje se encontra redimido, arrependido, sofrido, perseguido, ou aquele coração que se encontra no momento de paz, que precisa ser grato a Deus, a Jesus, por tudo que já viveu, por tudo que já recebeu? Será que essas bem-aventuranças ainda não soam no nosso ser a cada dia, a cada minuto? Será que se a gente não parar um pouquinho e deixar as coisas do mundo e tentar escutar o nosso eu profundo e ouvir os nossos corações, a bater e dizer a cada um de nós: bem-aventurados é tu, que entende e compreende as leis divinas. Bem-aventurado é tu,
que já entendeu que o que se planta colhe. Bem-aventurado aquele que compreende que é o perdão que salva. Bem-aventurado aquele que não persegue mais. Bem-aventurado aquele que compreende muito mais do que deseja ser compreendido. Bem-aventurado é aquele que seu coração se felicita ao imaginar a presença do Cristo em nossas vidas. Bem-aventurado é aquele que sabe, que já tem certeza de que um dia este reino que ele fala, nós estaremos lá. Bem-aventurado é aquele que compreende que a dor momentânea, que a aflição de agora vai passar. Bem-aventurado é aquele que, mesmo estando aflito, com medo, acuado, sente que o seu coração diz a ele: segue, filho. Continua caminhando, pois eu estou contigo. Porque Jesus também disse: não vos deixarei órfãos, estarei contigo sempre. Disse também: não se turve vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. E dizendo que ia preparar lugar para todos nós. Pois é essa a reflexão. Não precisamos ser letrados, profundamente filósofos ou teólogos para compreender essa mensagem. Como eu disse no começo, talvez se a gente fosse estudar e se aprofundar cada vez mais em cada bem-aventurança, provavelmente a gente levaria várias encarnações. Mas vamos pensar no hoje, no agora, na situação evolutiva que nos encontramos. Neste momento em que a Terra vive, neste momento que estamos vivendo situações de transformação, que possamos aproveitar e nos transformar também, utilizando esses ensinamentos do Cristo como um grande convite à humanidade, soando a cada dia, a cada minuto. Quando ele fala: vinde a mim vós, que estáis aflitos e cansados, que eu vos darei o lenitivo, que eu vos darei o consolo, que eu vos aliviarei. Não fala só do cansaço físico, de um dia de trabalho. Ele fala desse cansaço, da gente precisar encontrar algo que sacie e que cure o nosso espírito. E ele fala: vinde a mim. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos fortalecendo e nos mostrando todos os dias que basta crer, que basta mudarmos as nossas atitudes, que basta ouvir o nosso íntimo, que lá no fundo, vai estar pulsando essa esperança, essas bem-aventuranças, nos confortando, nos dando a certeza. Por isso que eu falei sobre as bem-aventuranças das aflições. Hoje eu vejo, sinto muitos amigos, parentes amados em situações difíceis, devido a tudo que está acontecendo. E eu observo também que mesmo durante as aflições mais terríveis, há sempre uma ponta de esperança. Eu tenho tanta certeza disso que eu faço uma pergunta a quem está nos ouvindo. Quantas aflições já passaste na sua vida? E que você olha hoje e diz: olha, eu acreditei que não ia conseguir. E hoje, você olha para aquela situação bem mais forte, mais consciente,
mais inteiro, mais maduro, entendendo que essas aflições nos ensinam e nos encorajam, nos enchem de coragem, para que possamos prosseguir. A doutrina espírita vem somar com tudo isso, nos dando a questão da imortalidade, que se a gente não consegue às vezes resolver tudo agora, vai haver um momento aqui, ou depois, ou lá, no plano espiritual, que a gente pode consertar. Eu acho que as bem-aventuranças, Jesus e as suas bem-aventuranças, vem nos trazer, se eu pudesse resumir dentro da minha ignorância, em uma palavra, eu resumiria em esperança. Esperança para cada um desses. Para cada um de nós que vive cada uma dessas situações, ou todas. Vem trazer esperança, nos confortando e nos animando, entendendo que este reino que Jesus tanto fala é real, é verdadeiro, existe. E ele já faz parte de nós. Nós precisamos só compreender. Quando Jesus fala assim, que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, tem muito a ver com isso. Veja, escute as boas aventuranças que o Cristo disse. Comece a entrar nesse manancial de alimentação espiritual que conforta nosso espírito, que nos alimenta no nosso dia a dia. Quando Jesus falou as bem-aventuranças, fez estremecer a terra, pois alimentou todos os corações. E a esperança reinou em cada um deles. No livro Boa Nova, como eu já comentei aqui na nossa conversa, no final ele fala de como essa multidão saiu daquele dia. Todos repletos de esperanças. As mães com seus filhinhos doentes. No final dos ensinamentos do Cristo, levavam os filhos até ele para que ele os abençoasse. Cegos, leprosos, coxos, aleijados, todos, sem exceção, saíram de lá felizes, compreendendo que há, sim, um lugar, um jeito, um caminho para que todas essas bem-aventuranças se cumpram em nós. E se a gente pudesse trazer isso para o nosso dia, para o momento que estamos vivendo, eu convido a todos a refletir como que no fundo do nosso ser existe já isso implantado. Basta a gente parar, acreditar, nos conectar e deixar que flua em nós esses ensinamentos. O convite é feito todos os dias para isso. Todos os dias, sem exceção. A cada nascer do sol, um novo dia, para que a gente possa aprender, para que a gente possa construir em nós este caminho de bem-aventurança. Não desanime. Reaja. Jesus espera muito mais de nós. Tanto é que ele espera, que ele sabe o que você vai ser daqui 500 anos, daqui 1000 anos. Ele já sabe, pois essa semente chamada boa-aventurança já está em nós. E nós vamos viver tudo isso
cedo ou tarde. Então, reflita sobre essas bem-aventuranças. Tente se reconfortar e acreditar em seu coração, sem dúvida nenhuma, que um dia tudo isso nós vamos viver. Não deixe a esperança terminar. A cada dia, acredite. Jesus é conosco sempre e estará conosco em todos os momentos, bons e ruins. E eles virão. Se hoje você está feliz, aproveite, porque vai passar. Se você está na aflição hoje, aproveita também, porque como ensinamento, não que a gente tenha que gostar de sofrer, não é isso. Mas tente tirar a lição disso tudo, para que amanhã você seja mais forte. Porque também vai passar. Vai passar. Jesus e as bem-aventuranças. Jesus. Como pode teus ensinamentos há mais de 2000 anos ainda soar tão forte nos corações que te esperam? Pense nisso. Reflita um pouco. E que Jesus vai estar sempre com você. Eu agradeço a oportunidade. Espero ter levado até vocês um pouco de esclarecimento, de consolo, de coragem, de esperança. Através dessas palavras, desses ensinamentos maravilhosos do Cristo. Assim nós agradecemos a oportunidade e fazemos nossa vibração agora, unindo os nossos corações novamente. Rogando ao Pai, a Jesus, com teu amor universal, que envolva nosso planeta, trazendo, Senhor, a paz e a harmonia onde houver guerra, levando aos corações dos governantes a fraternidade, o amor e o respeito ao próximo e aos mais fracos, levando o Senhor o lenitivo para todos aqueles que sofrem, levando o Mestre amado a luz aos enfermos, levando o Senhor Jesus a força e a coragem para os nossos irmãos trabalhadores nas frentes dos hospitais, das clínicas, dos postos de atendimento, levando o lenitivo para os acamados, a esperança para os desesperados, levando ao Senhor esta luz imensa que nos conforta e nos ilumina. Obrigado, Mestre, pela oportunidade. Que teu amor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.